encontro nacional de gestores aqui na FECAP com o Virgílio Neto. Falou pra gente sobre o Sistema Nacional do Esporte, várias discussões. Acho que todo o evento está sendo um wake-up call aí para o futebol americano se normatizar, se padronizar. E eu acho que você falou, né, toda a sua história no rugby e deu exemplos na palestra do rugby. Uma coisa que está muito clara pra gente no futebol americano que a gente tem que pegar do rugby é toda essa padronização, a normatização que o rugby teve que sofrer até pelas Olimpíadas, né, por ser um esporte olímpico. Aí agora eu vou jogar pra você uma pergunta que nem sei se você sabe a resposta. Mas a gente sabe o que a gente pode pegar do rugby e deve, eu acho, pegar do rugby. O que você acha que o rugby poderia ver no futebol americano nacional que falta no rugby? Ou se é que existe isso? Existe bastante, Vitor. Existe bastante. O que pode pegar do futebol americano para levar para o rugby é essa disseminação que tem da modalidade para todo o Brasil. O rugby tem muita dificuldade e hoje em dia está presente em todas as partes do país e faz um trabalho de muita militância. Então, às vezes, a gente se pega perguntando o que o futebol americano faz para estar presente em tantos lugares, em tantas capitais, com tantos times assim, de onde surgiram e de onde surgem tantas equipes de futebol americano. Então acho que no trabalho da disseminação, da difusão da modalidade no Brasil, é algo que o rugby tem que aprender com o futebol americano no Brasil e tem que aprender bastante, porque também a gente quer estar tão presente em todas as partes do Brasil quanto o futebol americano está. E também no sentido de trabalhar a questão de um esporte de entretenimento também, né? Um esporte de mídia, um projeto de mídia para o rugby do Brasil. A gente vê que tem um projeto de esportivo e um projeto de mídia do futebol americano no Brasil, e a gente quer trabalhar também fazer um trabalho de projeto de mídia para o futebol, para o rugby no Brasil, porque mais pessoas vão ter acesso ao rugby no Brasil através da mídia, através da imprensa especializada, através de transmissões esportivas, usando as redes sociais. Então é preciso fazer mais isso, e isso a gente também tem que aprender mais com vocês, porque vocês fazem isso muito bem. Tá vendo? Não é só a gente se achar errado e coitadinho quis pegar isso. Mas e aí tudo que você pôde que você já sabe, que você pôde sentir hoje com o papo, que falta pra gente na coisa da normatização, enfim. Não no sentido de faltar o que falta ou não, o que sobra para o futebol americano, o que falta para o futebol americano, mas no sentido de levar para o público que esteve aqui presente dentro do Encontro Nacional de Gestores de Futebol Americano que é preciso haver uma normatização da modalidade no Brasil, aliás, de todas as modalidades no Brasil, porque se a gente não seguir essa normatização dessas modalidades no Brasil, se a gente não seguir uma diretriz internacional, sequer a gente vai ter o reconhecimento formal da entidade internacional de administração do esporte, que é a Federação Internacional de Futebol Americano. Então, se a gente não tiver essa validação interna da modalidade do Brasil, sequer a gente vai ter a validação externa. Porque qual que é o papel da Federação Brasileira, da Confederação Brasileira ou das federações estaduais? São proteger e difundir a modalidade dentro do seu território. No caso de cada estado, dentro de cada estado. No caso do país, a Confederação Brasileira cuidar disso, além de fomentar, de conceber uma seleção brasileira da modalidade. Então a importância de cada modalidade no Brasil, e no caso especificamente aqui por conta desse evento, da normatização do futebol americano, da regulamentação internacional, de seguir uma regulamentação internacional em respeito a um sistema nacional do esporte, cuja gênese das práticas esportivas no Brasil está no clube. Então tem que ser obedecido muito isso. Por quê? Porque o Sistema Nacional do Esporte é construído assim, é colocado assim dentro do próprio Ministério do Esporte. A gênese do esporte no Brasil está nos clubes. E aí cada clube vai ter o seu interesse próprio. Quero ter atletas que cheguem na seleção brasileira, quero que meu clube trabalhe com esporte de participação, quero que o clube trabalhe com o futebol americano escolar. Aí cada clube vai obedecer e vai delimitar a sua própria diretriz, mas tem que obedecer esse caminho do clube ser federado e a federação ser pertencente a uma confederação nacional. Eu acho que no futebol americano não deveria acontecer, mas enfim, as pessoas meio que ignoram, tô nem aí para o reconhecimento internacional, porque o futebol americano ainda não tem um ambiente internacional como o rugby tem. Mas, como você falou na palestra, né, ver o Brasil e a Argentina, o Brasil tá agora com a seleção mais atuante, isso passa a não ser tão assim. Exato, não passa a ser tão assim. Você tem toda a razão, Vitor. E aí foi dado o exemplo do México aqui. Pega o futebol americano no México,
muito competitivo, de colocar mais 60 mil pessoas do futebol americano universitário mexicano. E isso vai fazer com que uma seleção mexicana, num outro momento, ou se já não acontece isso, queira disputar campeonatos internacionais. E o exemplo mexicano, somado ao exemplo sul-americano aqui que a gente teve ano passado, Brasil e Argentina no Mineirão, mais o exemplo europeu, que o futebol americano é muito forte na Alemanha. E por que não esse movimento internacional? Tudo bem que hoje em dia não existe, mas naturalmente vai acontecer, porque a tendência é essa globalização do esporte, cada vez mais o esporte se tornar internacional e não restrito apenas àquele espaço de Canadá e Estados Unidos, muito mais Estados Unidos do que Canadá. Por quê? Porque já tem outros países que já jogam em nível competitivo futebol americano. O México é muito mais antigo, tem muito mais tradição, mas existe uma cultura do futebol americano dentro da Europa, sobretudo na Holanda e na Alemanha, mais na Alemanha do que na Holanda, e no Brasil o exemplo está claríssimo aqui que a gente viu no encontro. Então é uma tendência natural, e é uma tendência natural também porque o futebol americano ele quer conquistar novos mercados. Não é à toa que se cogita trazer um Pro Bowl para o Brasil no futuro próximo, não é à toa que existe o futebol americano da NFL na Inglaterra, com jogos na Inglaterra. Então é uma tendência natural a internacionalização. Por quê? Porque o mercado hoje está global e essa internacionalização passa por competições internacionais e a gente tem que olhar no sentido de organizar uma seleção brasileira, porque o Brasil não pode ficar fora desse processo, já que é o segundo maior mercado do futebol americano fora dos Estados Unidos. E aí tem que estar reconhecido, normatizado, enfim. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, mas espero que a gente chegue lá. Obrigado, Virgílio, foi excelente. Valeu, Vitor. Parabéns. Conversa, o papo todo. Valeu, parabéns pelo trabalho, sou grande fã de vocês. Obrigado. Foi bom.